Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não tem nada melhor que orar e sentir a paz da presença de Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é sentir paz? No momento em que você não estiver pensando em nada, que nada te preocupa, que nada passa dentro dos teus pensamentos, você vai estar em paz. Agora vem a segunda pergunta: o que me preocupa? Tudo aquilo que eu não consigo aceitar ou entender. Então os meus pensamentos, eles são frutos dos meus questionamentos. A partir do momento que uma coisa do passado aconteceu, isso é um fato. O que eu posso fazer hoje para mudar o que aconteceu? Para trás, nada. Daqui para frente, tudo. Mas quantas vezes nós não ficamos remoendo uma situação ou tentando imaginar como seria se nós tivéssemos feitos diferente? E aí a gente, ao invés de viver o presente, nós vivemos o passado. E ao invés de sentir a paz, que é a ausência de pensamento, por confiar em tudo que aconteceu, nós começamos a nos preocupar. E através desses sentimentos nascem outros. Ficamos aflitos, ficamos com medo, inseguros, muitas vezes com raiva, com ódio. E essa ideia de querer viver um tempo que não existe mais, não existe pior forma de jogar a vida fora. E a maior parte do tempo nós estamos fazendo exatamente isso. Lá em João 14, versículo 27, a palavra do Senhor ela diz assim: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Nem fiquem aflitos, nem tenham medo. Cristo ele deixou uma promessa, que ele vai deixar conosco a paz. E essa paz ela vai tranquilizar os nossos pensamentos. Por que ele fala que ele não dá a paz da forma que o mundo dá? Porque a paz do mundo ela é baseada em interesse. Olha, se você me der isso, eu te deixo em paz. Quantas vezes nós não ouvimos isso? E quantas vezes quando nós não queremos algo, nós não ficamos infernizando as pessoas até conseguir aquilo que nós queremos. E aí nós deixamos ela em paz. Cristo ele não barganha conosco. Não existe uma troca. O amor não é trocar, me dá isso que eu te dou aquilo. O amor é o próprio Deus manifestando a misericórdia através de nós. O amor não se baseia nos seus próprios interesses. O amor se baseia na natureza de Deus e em quem Ele é. E não tem forma de chamar Jesus para perto de nós sem a oração, essa evocação do Espírito Santo. Só que essas palavras, elas só ganham esse poder de evocar se elas tiverem fé. Eu preciso acreditar que o Filho de Deus, ele veio ao mundo para nos salvar. E ele não salva apenas a minha alma do fogo eterno, ele salva a minha vida desse mundo. Então eu começo a sentir um pedacinho do céu em vida. Que nesse mundo nós teremos aflições, eu não tenho dúvidas disso. E se nós não alimentarmos o nosso espírito e não estivermos na companhia do Senhor, certamente que essas aflições vão consumir totalmente a nossa esperança. Eu acredito que essa vida, ela não vale a pena ser vivida se nós ficarmos apenas com maus sentimentos. Imagina que todo bem que eu possa sentir fosse fruto de eu ter que beber, de eu ter que me drogar, de eu ter que fazer alguma coisa. Será que não tem algo de errado? Será que aqui é uma prisão de punição? Será que esse é o único jeito?
Ou será que o meu comportamento, ele descreve muito a minha relação que eu tenho com Deus? E essa troca, eu fico em paz quando eu bebo porque eu não penso. Olha, de novo, os nossos pensamentos dominam e governam os nossos sentimentos. Não tem outro jeito. Quando uma pessoa toma um remédio para depressão, ou para ansiedade, ou para qualquer outro tipo de coisa que é baseado em sentimentos, esses remédios eles vão impedir que as pessoas pensem. Conversa com uma pessoa que tomou um remédio que você vai ver que parece que ela está num planeta paralelo. Você olha no olho dela, na forma de falar, é a geração tarja preta. São remédios controlados, que criam dependência, que criam vício. Se eu me torno dependente de algo, é porque aquilo não me faz bem. Talvez por um momento aquilo pareça um bom negócio, mas será que não seria melhor resolver o problema? Aceitar, parar de se preocupar, receber essa paz que Jesus já nos dá. A troco de quê? A custo de quê? A custo de oração, de obediência. Será que não seria melhor? Só que o poder que Deus tem é o poder que a sua fé dá para Deus. Quantas vezes Jesus não foi curar e perguntar: você crê que eu posso fazer? Então que seja feita a sua vontade. Você crê que Jesus pode fazer? Esse é o poder que Jesus vai ter na sua vida. Só que aos poucos nós vamos descobrindo o valor da presença de Deus. Então nós vamos permitindo que essa presença ela permaneça na nossa vida. Jesus quer estar na vida de quem é obediente, de quem acredita, de quem busca a sua presença, de quem ora, de quem tenta ser melhor, de quem melhora. Jesus quer estar na vida daqueles que um dia estiveram doentes, mas hoje estão curados. Daqueles que ninguém acreditava e hoje deu tudo certo. A verdade é uma só, que nós temos que tomar um lado. Deus ele ensina na palavra que uma mesma fonte ela não pode jorrar água salgada e água doce. Que nós não podemos servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar o outro. Nós não podemos servir as trevas e a luz. E o nosso comportamento diz muito de que lado nós estamos. As coisas que nós defendemos, as coisas que nós praticamos, as coisas que nós falamos. Depois não tem mais jeito. Se você pudesse mudar quantas coisas do seu passado hoje você teria feito diferente? Talvez porque hoje você tem mais sabedoria. Talvez porque as consequências te ensinaram algo que naquele instante você não sabia. Mas o sábio é aquele que ouve o que Deus ensina. Eu não preciso pagar com a minha vida. Se você ler o livro de Jeremias, e você vai olhar quantas e quantas e quantas vezes ele alertava o povo sobre o comportamento deles, dizendo: olha, vocês vão parar na Babilônia, vai ter um cativeiro para vocês lá, tudo aqui vai ser destruído o templo, vai ser destruído tudo, não vai sobrar nada aqui. Será que vale a pena? Só perceberam o tamanho do problema que eles estavam quando tudo começou a acontecer. Quando Deus avisava, ninguém dava. Era mais fácil matar o profeta que aceitar a mensagem. Por quê? Porque o tempo todo a gente quer deixar as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Nós queremos deixar as coisas imutáveis, mas essas coisas elas não vão ficar. Você pode ter uma certeza, elas não vão ficar. Só que em cada sofrimento existe uma lição, existe uma coisa maior que nós. E os nossos sentimentos dizem muito, mas muito mesmo, da forma que nós estamos vivendo essa vida, de Deus perto ou Deus longe. Você já sentiu ansiedade? A palavra de Deus ele deixa claro lá em Romanos que a ansiedade é porque nós esperamos que o nosso chamado ele comece. E talvez você esteja se perguntando: por que Deus me fez? Qual é o meu propósito? Isso a gente só descobre conversando com Deus. Não tem outro jeito.
Você sente que você tem que fazer algo, mas você não sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque é Deus que nos orienta e nos capacita e nos direciona a encontrar isso. Esse sentimento de ansiedade, ele indica justamente isso. Que nós estamos precisando ter um pouco mais de intimidade com Deus. Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor vai falar sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Sem a oração, sem a súplica, sem a ação de graça, sem nós nos apresentarmos a Deus, os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos anseios. Você quer fazer uma oração perfeita? Ao invés de você desabafar para o seu amigo, desabafa para Deus. Deixa Deus conduzir os teus pensamentos e o teu coração. Porque talvez você contando para o teu amigo, naquele instante, meia dúzia de palavras, parece que tranquilizou, mas resolveu o problema? E talvez esse amigo lá na frente vai jogar tudo aquilo na tua cara. Nós alimentamos os nossos inimigos, porque às vezes aquela pessoa que você acha que é seu amigo, ela não é. E a gente sempre acha que as pessoas mudam. As pessoas não mudam. Quem mudam as pessoas é a presença ou a ausência de Deus. Se não tem Deus presente, é só questão de tempo. Porque sem Deus não tem amor, sem Deus não tem perdão, sem Deus não tem misericórdia, sem Deus não tem sabedoria. Sem Deus, nós não somos e não temos nada. Então a forma que nós conquistamos as coisas sem Deus é enganando, é roubando, é mentindo. Nada vem do jeito certo. O importante muitas vezes não é fazer o certo, é fazer o certo do jeito certo. Quantas vezes você não tem a razão do seu lado, mas faz do jeito errado? Se a razão está do seu lado, é hora de você demonstrar misericórdia. Não é hora de você ser o justiceiro. Ah não, mas eu tô com a razão, então eu vou humilhar ele. Não, porque ele errou. Então... É nesse momento que a gente ganha as pessoas. Quando elas esperam um tirano e encontram alguém que diz, olha, vamos ficar bem. Esquece essas coisas aí. Vamos seguir em frente. Eu não quero me preocupar com isso. Eu quero zelar pela minha paz. Eu quero que Jesus continue em meu coração. Eu quero receber essa paz que Deus dá. E ela excede todo o entendimento. Por quê? Porque eu não preciso entender nada. Aquilo que eu sinto eu não preciso entender. Você imagina que eu estou na tua frente. Peço para você fechar os teus olhos. Segura a sua mão. Peço para que você abra a sua mão e passe o meu dedo bem no meio dela. E eu te pergunto, o que eu estou fazendo? Você vai dizer, olha, eu estou sentindo você passar o dedo na minha mão. Ué, mas como você sabe? Porque eu sinto, mas você não pode ver. E é justamente essa é a relação que nós temos com Deus. Nós sentimos, mas não precisamos ver. Por quê? Porque aquele tipo de toque, aquele tipo de sentimento, aquele comportamento melhor que nós temos é graças a Ele. Esse, o mundo, ele não pode nos dar. E a partir do momento que Cristo guarda o nosso coração e a nossa mente, nós paramos de procurar as coisas que não vêm de Deus. Nós paramos de desejar as coisas que não são de Deus, que não vão edificar a nossa vida. Esse comportamento que às vezes a gente tem para tentar passar a ansiedade. Eu fico comendo de forma compulsiva. Ou, de repente, você fica fazendo coisas de forma compulsiva. Esse descontrole é a ausência de Deus. E ao invés de você ficar tentando manipular esses sentimentos através do mundo, e essa paz que o mundo dá, ela custa. A paz do mundo, ela não é gratuita. A paz de Deus, sim. Você pode pagar um psicólogo. Ou você pode orar dentro do teu quarto. Você pode ir lá e tomar um remédio, porque você está aflito. Você pode ir lá e orar e Deus tirar essas aflições do seu coração. Você pode ficar morrendo de medo de que as coisas aconteçam. Ou você pode orar e confiar em Deus.
Essa é a questão. Na oração, todos os nossos sentimentos eles se resolvem. Então, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente ouve louvor, quanto mais nós testemunhamos sobre as coisas que Cristo tem feito, quando nós não temos vergonha de tomar um lado. Eu sou luz e eu vou defender a luz. Eu não me envergonho de ser luz, não me envergonho de ser servo, não tenho vergonha do evangelho. Os outros, para mim, pouco importa. Eu tenho que agradar as pessoas que vêm de Deus e que são de Deus. Nós vivemos uma batalha espiritual. Nem todas as pessoas estão do mesmo lado que nós. Às vezes o entendimento que você tem pelo fato de Deus estar na sua vida, a outra pessoa sem Deus não vai ter. E não adianta você querer ficar explicando, porque o conhecimento que foi revelado a você foi uma revelação através do Espírito Santo. E a linguagem que Deus fala, o mundo não consegue compreender. O amor que Deus dá, o mundo não consegue compreender. Para que o mundo tenha as coisas que Deus tem, ele precisa pagar. Então o que é natural para Deus, para o mundo é pago. E é simples assim, não tem outro jeito. Quando você está à noite, você consegue enxergar? Eu consigo por causa da luz. Tá, desliga todas as hidrelétricas do mundo inteiro. Vai viver uma escuridão só. Então essa luz que aparentemente nós temos, ela não existe. Porque ela depende de outra coisa. É diferente do sol. O sol é mais como Deus. Pode acontecer o que quiser no universo inteiro, o sol vai estar lá, brilhando. Diferente de na Terra. Conforme ela gira e sai da presença do sol, a escuridão vem. Então, para que eu tenha luz, eu tenho que induzir essa luz. E é assim também na nossa vida. Quer ser como? A luz que nós refletimos é a luz que vem do Senhor. O conhecimento que nós temos é o conhecimento que é do Senhor. A bondade que nós fazemos é a bondade que vem do Senhor. Nós não somos bons, nós somos maus. Tira essa arrogância do seu coração e coloca a humildade de reconhecer que sem Deus nós não somos nada. De reconhecer que você precisa tomar um partido e lutar pelas coisas que você acredita, para depois não ficar preocupado, dizendo, devia ter feito diferente. Por que não faz agora que tem oportunidade? Por que não é da partir de agora você não começa a tomar um partido? Porque se você está sentindo algo ruim, é porque você não está fazendo aquilo que Deus quer. Se estivesse fazendo, você estava sentindo algo bom. Então, se através da oração, esse sentimento de Deus revelar alguma ação, faça. E é justamente isso. Porque vai chegar um tempo que não tem mais tempo. Foi por não acreditar na Babilônia que todo o povo foi para lá. Vê o que eles fizeram com o rei de Israel. Tiraram o olho dele, furaram e jogaram na prisão para morrer. E assim vai indo. E assim vai indo. É por não acreditar que existe consequências que tem países que estão sofrendo para tudo quanto é lado. E você pode não gostar do que eu falo. Você sabe qual é a minha opinião sobre isso? Nenhuma. É um direito seu. E eu não vou tirar o teu direito de ter opinião e a tua opinião não tira o meu direito. Eu falo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Pega o livro de Ezequias. Vê o que Deus pedia para ele fazer e o quanto ele sofreu. Mas, entre te agradar e ser obediente a Deus, prefiro agradar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembra sempre, olhe os teus sentimentos. Se eles não são bons, ora. Ora que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai consolar o seu coração, curar as tuas feridas, tirar toda a aflição, tirar todo o medo. Coloca louvores na sua casa, louvores no seu trabalho, muda um pouco essa playlist. Se você pesquisar meu nome no Spotify, tem uma playlist que todos os dias eu coloco uma música nova. Tem mais de 500 músicas, porque todo dia tem uma música nova. Então você vai ouvir cânticos, vai ouvir salmos, vai ouvir hinos, e assim o Espírito Santo e Jesus vão participando, tranquilo, em paz, feliz. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.